Nesse trimestre nós estaremos estudando na nossa revista da Escola Dominical sobre a vida de Elias e Eliseu. Um momento crítico que a nação de Israel passou, momento de apostasia, e nós estaremos durante 3 meses debatendo sobre esse assunto. A lição 1 traz o título Apostasia no Reino de Israel. Estamos aqui com 2 excelentíssimos amigos, irmãos, que estarão nos acompanhando nesse trimestre. Aqui nosso irmão Cosme vai se apresentar. A paz do Senhor, irmão Gerson Silva, a paz do Senhor, irmão Verlânia, a todos os irmãos que estão ligados, aqui no site www.mbdexplica.ex.com/estudo. Muito obrigado. Então, você é o nosso cordial convidado para continuar compartilhando conosco aqui nesse trimestre. Essa lição é a primeira de todas as lições, de todas as 3, uma lição muito maravilhosa, no qual nós iremos aprender uns com os outros. Nós não estamos aqui com o objetivo principal de sermos o dono da verdade, mas iremos compartilhar a ideia da lição que foi escrita pelo nosso autor da lição, o pastor José Gonçalves. Então, nós, para mim, para os irmãos aqui presentes, vai ser uma honra a gente estar aqui comentando. Para mim é um prazer, a graça e a paz para todos que nos ouvem aqui. Me sinto honrado de receber esse convite aqui pelo professor Gerson, Cosme aqui, também um professor, na qual estaremos aqui, eu não sei se eu posso dizer aqui, conjecturando a revista, certo? Mas a meta nossa aqui é de analisarmos a questão da apostasia em Israel, com relação aos profetas lá, no caso, os quais nos usou Elias e Eliseu, e de passagem, Elias ali, seu nome dele significa Javé Senhor, ou seja, Deus é o Senhor. Eliseu, o nome dele significa Deus é salvação, ou seja, esses homens foram usados por Deus, e estaremos aqui. Para mim é uma honra, receber esse convite aqui dos irmãos aqui para participar aqui dessa mesa aqui, na qual não é fácil, mas na qual nós vamos procurar levar o melhor conhecimento que Deus tem passado para nós, e usando aqui a revista, a EBD Explica, vamos tentar explicar, esse negócio de uma forma assim, lógico, aqui visitados, eu vou usar de uma forma poética, lógico, o Espírito Santo está aqui, está em todos nós, mas nós gostamos de dramatizar, porque somos seres sentimentais, sensacionalistas de passagem, e vamos analisar aqui, ou seja, visitados pelo Espírito Santo de Deus, passarmos o melhor que Deus nos dá para vocês que nos ouvem aí. Tá certo. Eu espero que vocês gostem. Nós estamos esperando, nós temos mais um convidado, ele não chegou ainda, é o evangelista Eduardo, o homem de Deus. Nós estamos esperando, creio que logo ele estará chegando, e será um grande acréscimo para nós. Assim que ele chegar, ele estará se apresentando para vocês. Chegou também o nosso evangelista Eduardo, nosso querido amigo, irmão, companheiro. Ele estará se apresentando para vocês. Primeiro, um prazer estarmos aqui reunidos, nesses 3 nomes de Deus, tiver essa ideia brilhante de poder estar comentando as lições da revista, da Escola Bíblica Dominical, que é de grande importância para a igreja, e para poder também, dentro daquilo que a gente conhece, dentro das nossas limitações, dar também a nossa parcela aqui de contribuição e falar um pouco desse importante tema que pelo que eu examinei, a primeira lição vem falando sobre a apostasia, Então a gente vai dar aqui dentro no decorrer aqui da nossa conversa, nós estaremos aqui falando sobre esse importante tema, que é a apostasia,
que aconteceu nos tempos de Elias e Eliseu, e também, né, está acontecendo no nosso tempo também. Então, ao longo aí da nossa conversa, nós estaremos dando aí o nosso parecer, a nossa participação. Sendo assim, eu já vou pegar de prima, vai ser de chave. Concorda? O que é apostasia? Então, professor, apostasia na verdade, é um momento na vida, né, no caso aqui, foi um momento no caso aqui de Israel, no qual eles deixaram de adorar ao Deus único e verdadeiro. Então, a apostasia, não falando muito, ou fazendo muito rodeio, é uma forma de deixar de adorar o verdadeiro Deus. Apostatar-se é abandonar a verdadeira fé. Foi isso que aconteceu com os israelitas na época, na verdade, do profeta Elias. Então, esse é o sentido verdadeiro da apostasia. Ou seja, é abandonar, é deixar de lado a verdadeira fé. O interessante é que nós, se observarmos a história bíblica, nós vamos entender que a apostasia, a apostasia, sem meio para importar não, mas nós podemos cobrir, é porque a apostasia também, nós podemos falar, ela é um termo escatológico, né? Ou seja, revolta final contra Deus. sim. É isso? Mas, Não, porque o que eu iria falar é que a apostasia, na realidade, ela começa bem antes, né? Começa bem lá atrás, e eu creio que a maior parte do tempo na época dos juízes. Concordam? concordo plenamente. Porque nós vemos que naquele tempo o povo estava bem lá, bem cá, bem. O verdadeiro Deus de Israel. Não voltando isso outro, professor, mas foi na época do período dos juízes, foram aproximadamente cerca de 7 tipos de apostasia. Deus levantou, né? Se tornou até um círculo vicioso, né? Aquele negócio, a geração não conhece Deus, peca, quando é oprimida, clama a Deus, Deus levanta o juiz, livra o povo, a nova geração sem conhecimento de Deus volta a pecar, e aquilo se tornou um vício. Osés 400, o povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, porque tu sacerdote. Eu também entendo que a apostasia, mesmo nos tempos dos profetas, Elias e Eliseu, né, e hoje nos nossos tempos, ela se dá, como diz a palavra de Deus, a partir do momento em que o homem, o seu coração, ele muda, né? Ele começa a distanciar-se de Deus. Isso se dá pelo fato do coração do homem tornar-se mal, como diz aqui a palavra de Deus, em Hebreus 3:12, fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, coração mau, né? Porque, olha só, o escritor aos Hebreus, ele está falando: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, vede, irmãos. Então, ele está falando para pessoas, para crentes, né? Vede, irmãos, está falando para irmãos. Então, ele diz assim: que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, né? Então, a maldade do coração do homem gera essa infidelidade. Esta infidelidade que, por consequência, faz com que o homem se apostata, né? Faz com que ele se aparte de Deus. Aqui a Bíblia fala assim no comentário: apostatar significa cortar o relacionamento salvítico com Cristo ou apartar-se da união, né? Da união vital com Ele. E agora, o que nós vamos estar falando aqui ao longo mais é o que causa essa apostasia. Mas é justamente isso. Nós vemos nessa época do início do ano assim, o pessoal nesse peca, é livrado, peca, clama, é livrado, até que se levanta o peito, e isso
de acordo com todo mundo, o último grande juiz de Israel foi Samuel. E isso é incontestável. Quando ele levanta os seus 2 filhos para serem juízes, não foi um procedimento esperado. E aí é onde começa a apostasia. Porque a apostasia ela não se dá de um dia para o outro, não, é de uma hora para outra. Não, ela é um processo, todo um processo. Inclusive, eu citei Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído pelo próprio Deus, porque tu, sacerdote, rejeitaste a minha lei, ou seja, ela vem através dos líderes, de se passar essas coisas da igreja. Eu não esquecer, eu não vou dizer, eles esqueceram, mas falta aquela responsabilidade para a palavra de explicar para o povo, para a igreja, o ser humano, o verdadeiro Deus, fala que ele é Deus. Nesse caso, por exemplo, eu acho que tenho certeza que os irmãos que estão nos vendo nesse momento, também deverão entender que a apostasia, ela se inicia também através até mesmo da heresia, porque a heresia é um dos passos para a apostasia, correto? Porque, no caso, o exemplo, porque qual foi, sempre teve essa apostasia para chegar até aqui nesse período, do povo de Israel, nesse período da época do profeta Elias, a gente tem que olhar um pouco a história um pouco antes, que a gente vai entender que o Salomão contribuiu muito através dos seus erros, né? Para que acontecesse o que aconteceu isso na época do Elias, do profeta Elias. Porque depois de Salomão, houve aquela divisão, inclusive eu queria até que nós discutíssemos também acerca, dessemos uma explicação melhor para os ouvintes acerca do Reino do Norte, do Reino do Sul. Por quê? Porque também temos que entender que esse período aí do profeta Elias, o profeta Eliseu aparece, exatamente depois desse período que Salomão e os reis depois dele fizeram o que? Israel se desviar. Então, na verdade, a apostasia, o assunto que é o assunto principal, a apostasia, ela de Israel nesse período aqui, veio de sucessão de sucessivos erros, como exemplo, divisão do reino. Se nós pegarmos a divisão do reino, nós vamos ver que partiu de Deus a divisão do reino. Mas por que partiu de Deus? Porque Salomão deixou os caminhos de Deus. Mesmo ele pedindo sabedoria a Deus para guiar o povo, julgar o povo, ele acaba fazendo muitas alianças com nações vizinhas e muitos casamentos. Esses casamentos foi um grande prejudicial, porque esses casamentos com as mulheres de outras nações, elas vieram trazendo os seus deuses, as suas crenças, e na velhice de Salomão confundiu o coração dele, levou ele a adorar aos deuses. Então, daí a essa divisão, onde Jeroboão, que aí é onde nós chegamos, né, começa, em vez dele, ele recebe o reino, pelo profeta Aías, uma profecia, pelo profeta, Deus mandou entregar, e ele não acreditou, porque a primeira coisa que ele faz é o quê? Mudar o culto, coloca 2 bezerros representando Deus. Com relação à apostasia, nós estamos aqui, só para fazer aqui um compêndio com relação à palavra, lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, fala que o rei Acaz, marido de Isabel, Acaz, ele reinou sobre todo Israel, e ele reinou, diga-se de passagem, de Samaria sobre todo Israel, e enquanto isso quem reinava lá era o rei Asa em Judá, e esse rei já era o 38º ano que o rei Asa estava reinando em Judá. Então entrou o rei Acaz para reinar, e com relação à apostasia aqui, que ela não surge de uma hora para outra, a apostasia ela veio, ele reinou, já havia 22 anos, o rei Acaz estava reinando.
quando o rei Asa reinava há 38 anos. Quando ele inicia ele, o rei Asa já em Judá reinava há 38 anos. Acas então reina a partir daí cerca de 22 anos. Lógico, teve uma mulher, eu não vou dizer que o rei Asa era um camarada com ele, na verdade ele não era uma criança, mas ele era um camarada assim, diga de passagem, ele era assim, levado pela mulher, um camisolão, hoje ele falou camisolão, uma mulher que mandava a palavra final, né? A outra palavra você já colocar seus aqui. Nossa, a gente tem que observar também, Leão citou aí que um dos motivos, uma das causas, o que causa a apostasia entre o povo, ele citou que uma delas é a questão das lideranças que não passa a instrução, que não passa o conhecimento para os seus liderados, né? Então, assim, a liderança, ela tem muito a ver com a forma com que o povo vai, tipo assim, viver em relação a Deus, né? Então, nós vemos aqui que os líderes, a partir da divisão do reino, né, nós vemos que os líderes do reino do norte, a maioria deles eram reis, líderes do povo, e a Bíblia fala, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? A Bíblia sempre repete, quando um rei morre, o outro sucede, aí fala assim, e o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que o seu pai que foi antes dele, né? É exemplo no caso aqui do rei Acabe, que foi um rei que ele profetizou durante o seu reinado. A palavra diz que Acabe, ele seguiu os passos do seu pai, por sua vez, seguiu os passos do seu pai. Então, nós vemos então que o povo estava com uma liderança doente, com uma liderança que já estava distanciada de Deus, né? Agora é claro, só pensar, é claro que a gente não pode também, aplicando para os nossos dias hoje, né, para os irmãos, para você que está nos acompanhando aí, a gente não pode também atribuir, né, atribuir a questão da apostasia só às lideranças, porque a Bíblia diz também que cada um tem uma questão pessoal de responsabilidade para com Deus, ou seja, eu não posso ser uma Maria vai com as outras, né? Se a minha liderança, ou se a liderança da minha igreja, ou a liderança do meu país, né? Ou qualquer um líder que me representa, seja no contexto da igreja, ou no contexto meio social, na questão do trabalho, na questão, ou seja, em qualquer grupo em que eu pertenço, que eu estou inserido, se aquela pessoa que representa o meu líder, se ela começar a desviar das virtudes, desviar da verdade, começar a partir pelo caminho das desonestidades, eu tenho que ter a minha responsabilidade com o que é justo, com o que é correto. Então, o pessoal que está nos ouvindo, aí na sua casa, os irmãos alunos que acompanham a escola bíblica dominical, né? Todos nós temos a responsabilidade com Deus, né? A liderança tem essa responsabilidade de ensinar o povo, de ser exemplo? Tem, mas nós também temos a palavra de Deus e temos essa responsabilidade com Deus. Verdade, eu também concordo. Agora, irmão, professor Fernando, uma coisa interessante, também que a gente observa, de certa forma temos que diferenciarmos isso aqui, nesse diálogo, é que em relação mesmo ao rei, ao sacerdote, né? Os dois, ambos, tinham grande peso naquela época, né? Nesse período bíblico. Porém, claro que cada um diferente um do outro. O rei, ele tinha uma força política permitida por Deus, né? Naquela época, e o sacerdote era na verdade aquele que levava todas as pendências do povo até Deus. Era a maior representação de Deus naquela época. Porém, é o seguinte, quando o rei não estava bem e o sacerdote se aliava ao rei, que era o que mais acontecia naquele período, naquela época, aí Deus fazia como fez agora nesse período aqui de apostasia com o profeta Elias. Quando o sacerdote estava afinado com Deus, e como diz os irmãos aqui no dito popular, Maria vai com as outras, né? Então o que acontecia?
que o sacerdote comia na mão do rei. Mas o grande problema era esse. Levantar o profeta. Mas o grande problema era esse, que no Reino do Norte, os sacerdotes que estavam ali, eles não foram levantados por Deus. Foram levantados pelo rei. Porque na divisão, Jeroboão ficou com medo que eles fossem para Jerusalém sacrificar, todo mundo ficasse com Roboão, deixasse de lado. Então, dos mais pobres, dos mais baixos, ele levantou sacerdotes que não eram da família de Arão. Ou seja, sacerdotes que iriam fazer o serviço de acordo com o rei quisesse. Inclusive, aí sobre a questão da política, lógico que lá quando Paulo escreve aos romanos, ou seja, os judeus de Roma, ele escreve para uma igreja naquele momento, era uma igreja politiqueira. Quando ele escreve para os gregos, Atos capítulo 17 mesmo, a igreja ateniense, igreja Sofia, sabedoria, compreende? E para sintetizar para você que nos assiste e nos ouve sobre a apostasia, diga-se de passagem que em Israel eles praticavam naquela época lá o enoteísmo. Ou seja, o que é o enoteísmo? Você que nos ouve aí. O enoteísmo é adorar o Deus verdadeiro, um só Deus, mas também crer em outras divindades, outros deuses, não abrem mão dos outros deuses. Criam realmente Israel, eles criam naquela época de Acabe, de Isabel lá, no verdadeiro Deus, o Deus de Israel, mas eles criam outras divindades, outros deuses. Tanto é porque havia uma grande aliança política com Sidom, né? E lá Sidom era rico, era próspero, não tinha como divindade Baal. Então todo mundo tinha um Baalzinho em casa também. Cria em Deus, mas tinha seu Baalzinho em casa. Quando eu falei aqui sobre a igreja Sofia, a igreja politiqueira lá de Roma, ela deve estar lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Porque tanto os judeus buscam sinais como os gregos buscam sabedoria. Ou seja, eles passam lá, vê o Cristo crucificado, os judeus buscando sinal, o Cristo está crucificado lá. E Cristo é esse que está morto. Que sinal é esse? Tem os gregos passando por lá pelo Cristo crucificado, os gregos usando sabedoria. Então os gregos ficam doidos lá. Que negócio é esse? O Cristo está crucificado, que sabedoria que Cristo está nos trazendo? Então, olha, irmãos, por esse motivo, e coisa interessante também, eu observo nessa lição, tendo em vista que o autor da mesma, ele cita, na verdade, para nós, que os dois principais motivos, na verdade, daqui da apostasia, foi, na verdade, pelo fato como disse o professor aqui, que a Jezabel, ela sendo dessa região aí, ela trouxe consigo, ela trouxe consigo não só a religião, ela era uma sacerdotisa de Baal. O seu pai era um sacerdote e ela, Etibaal, pai de Jezabel, era o rei e sacerdote de Baal. E ela sacerdotisa. Aí o que acontece? Ela vem e traz para o reino do norte, o reino de Israel, todas essas coisas. E acaba tendo uma certa supremacia, porque, conforme alguns comunicadores de escritores de livros, dizem que Jezabel tinha um poder de influência muito grande, certo? Não somente em cima do rei Acabe, não somente assim de Acabe, mas também de toda a nação. Então, quando ela trouxe aí esses deuses dos cananeus, diz um escritor que ela comia com esses sacerdotes de Baal e também com os profetas de Baal e com os profetas de Azera, entendeu? Então, ela tinha assim, uma certa aliança, um certo acordo muito grande com eles. E isso foi que culminou na tão chamada apostasia em Israel. Então, o que o autor fala da lição, ele fala que as causas principais são duas. Primeira causa, casamento misto, que foi de Salomão. Exatamente, que o senhor falou dentro de Salomão. A primeira causa da grande apostasia de Israel nesse período do profeta Elias foi o casamento misto que não somente Acabe fez com Jezabel, mas como Israel fez com outros
outros ex-israelitas fizeram. E a outra causa da apostasia é a institucionalização da idolatria, ou seja, a idolatria espalhou. Como diz você? Trouxeram uma religião oficial e que o povo não pula ela. De cima para baixo, olha, essa é uma religião nova e o povo pula. Então Deus achou a grande necessidade de levantar essa dinamite, essa bomba, que é o profeta Elias. Então, talvez eu diga bem, professores, a grande sabedoria, inteligência divina. Vocês vejam bem, se Deus tivesse levantado primeiramente Eliseu, o resultado não era o mesmo. É por isso que como ele diz, significa Javé Senhor, porque estava dizendo que o Senhor vem para assenhorear levar a nação, como de Deus. Nós podemos observar lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz, aí eu vou contextualizar para a igreja hoje em dia, contextualizar, trazer para os nossos atuais igrejas hoje em dia, lá em 1 Timóteo 4, 1 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram também por obedecer a ensinos de demônios, a espíritos mentirosos, ou seja, aí acaba a igreja, né? Nós sabemos como lidarmos, estar na presença de Deus, buscarmos discernimento do Espírito, compreende? Tem o discernimento, aí é a questão também, aí entra a santidade, a santificação. Então, precisamos ser o quê? Governados pelo Senhor, Cristo Jesus, Senhor, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai nos capacitar realmente não sermos enganados, porque também podemos ser levados. Claro, com toda certeza. Porque as armadilhas, elas só mudaram a fachada, só a maquiagem, mas elas continuam aí e são as mesmas. Como nós vimos, né, meus irmãos, as causas da apostasia em Israel, nós podemos entender casamentos mistos, Deus de Salomão, como já foi dito, né? E a institucionalização da idolatria. Houve, assim, um abraçar dos liderantes com um modelo diferente de adoração. Concorda? Ou estou errado? Concordo plenamente. Porque, como eu usei que a palavra é monoteísmo, justamente por isso. Porque a falta de conhecimento, adoração a Deus, adoração das divindades de outros deuses, se negar a outros deuses, isso aí leva o ser humano realmente a afastar de Deus e ficar sem o conhecimento, ou seja, melhor dizendo, não tem só conhecimento, não, sem discernimento. E aí começa a praticar como tem várias mulheres, essas coisas, entendeu? Hoje em dia, vou contextualizar novamente aqui, crentes aí conhecem a verdade e, no entanto, separam, às vezes, torna a casar, né? Ele está citando um notório no nosso meio, o crente separar e casar, o caso separar. Essa questão do casamento misto, que foi uma das causas que levou Israel a apostatar, é complicado porque, na verdade, toda uma associação, né, toda uma sociedade que não tem, que as duas partes, né, não tem uma comunhão com relação àquilo que crê, essa questão de fé, aí gera esse chamado jugo desigual, né, porque um pensa de uma forma e entende, né, pela forma como pensa, e o outro por outro lado. Então aquele que tem uma personalidade mais forte, que domina e tal, com certeza subjugará o outro, né? Daí é onde a Bíblia adverte lá em Coríntios sobre essa questão do jugo desigual. No caso de Elias, né, como ele era, apesar de tudo, né, ele era um homem que pertencia ao povo de Deus, um homem que acreditava no Senhor, que tinha o Senhor como Deus de Israel. Mas o problema iniciou quando ele casa com a Jezabel, que era uma mulher. Desculpa. Acabe. Ele está casando Elias. Elias é profeta. Então, estou bem lembrado. Então, quando Acabe ele casa com essa mulher, com a Jezabel, aí começam os seus problemas. Porque Jezabel, ela vem, como o varão falou ali, ela vem trazendo toda a sua bagagem, né, lá da Fenícia, os seus deuses. E como ela tinha, né, o poder maior de
domínio, né, que ela se tornou uma mulher dominadora, nós vemos quando Elias tentou adquirir a vinha de Nabote, e Nabote não quis dar para ele por meios certos, né? Elias foi lá e falou, Elias não, perdão, Acabe foi lá e falou assim, olha, me vende a sua vinha, que eu me interessei por ela e tal, eu te pagarei o preço que você achar que é justo, eu te pagarei, eu sou o rei, eu tenho dinheiro. Mas o que acontece? O rapaz dono da vinha não quis vender, né? Aí ele chegou em casa cabisbaixo, triste, e a mulher questionou, por que você está triste? É porque eu fui comprar a vinha e tal. Aí você, mas por acaso tu é rei ou o que tu é? Né? E arcou todo aquele esquema lá para poder tirar a vinha. Então nós vemos que um jugo desigual. Ela mexe com a comunidade dele ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ela não deixa ele, ela age por ele. Inclusive, ela começou a andar com ele. Inclusive, essa lição também nós queremos estudar ela também acerca da vinha de Nabote. Agora, irmão, é o seguinte, na verdade foi uma mistura, professores, eu não sei se vocês concordam, mas essa junção, nós ficamos às vezes falando mais só de Jezabel, mas na verdade o rei também, o Acabe, ele levava consigo uma herança do seu pai. Sim. E cujo significado do seu nome é adorador de Deus, mas na verdade não tinha o nada pai de Acabe não foi adorador de Deus coisíssima nenhuma. Então ele foi instituído por Deus. Exatamente. Pelo povo. Colocou ele lá. Ele foi colocado dessa forma. Então, ele, na verdade, deixou a herança. Então, foi uma junção. Na verdade, Israel chegou nessa apostasia, que é o tema da nossa lição, chegou nessa apostasia, porque não só Jezabel trazia consigo esse emaranhado de defeitos diabólicos, mas também tinha o Acabe, que teve um pai que não foi exemplo de servidor e de adorador de Deus. Então, foi uma mistura de diabo com capeta, se podemos colocar essa expressão. Então, essa mistura toda aconteceu de cair Israel no povo de Deus, nesse desleixo espiritual. E de certa forma também, ainda continuando e concluindo, a gente vê que não somente esse Eunico foi um desastre, como diz o próprio autor da lição, um desastre como diz espiritual, ele passou esse pecado para Acabe, e Acabe passou por diante. Então, esses dois agentes, como diz o autor aqui, no segundo tópico, os agentes da apostasia, esses dois que são Acabe e Jezabel, eles fizeram uma junção, união, uma mistura que acabou com o jugo de Deus. Agora, independente se foi eleito pelo povo, se foi por Deus ou não, ou se foi eleito pelo povo ou não, no caso foi pelo povo, mas eu não sei se eu posso daqui a pouco ter a vontade permissiva de Deus, independente para eu compreendo que quem está no governo foi Deus que colocou, porque automaticamente, se eu disser que quem colocou foi o povo, não foi Deus, eu vou estar isentando esses erros desses governadores, aí no caso o rei, Acabe lá, Jezabel, e trazendo hoje o nosso presidente, esses camaradas são eleitos por nós. Sim, aí eu vou isentar eles do erro e falar que foi nós que somos errados. Porque na sucessão ali, Deus vinha, Jeroboão, Deus manda a palavra será Jeroboão. E depois vem o seu filho de sucessão. Vem Baasa, Deus. Você vê que Romanos capítulo 3 diz que toda instituição, todo o sistema de governo nosso aí, todas as autoridades nossas, elas são constituídas por Deus. Todas elas. Está sobre Deus. Tem a mão de Deus, a mesa de Deus sobre eles. Então é só para abrir. Na questão aí, a grande questão é que essa atitude de não ser uma coisa, estar dentro da vontade permissiva de Deus, mas não ser algo direto de Deus, levou o povo um rei, por mais que ele fosse bom administrador, ele ampliou os termos do reino do norte, o Israel, ele ampliou, ele conquistou muita coisa, mas ele fez algo que levou o povo a perder a sua identidade, a identidade nacional. Ele levou o povo a
visto nas outras nações algo que para eles era melhor que o Deus tinha para Israel. O que o propósito, na verdade, dessa mistura, né? dessa ligação, dessa junção, o objetivo era, na verdade, fazer com que a nação de Israel se expandisse mundo afora, correto? Era, na verdade, uma aliança tão somente política, que acabou combinando uma aliança satânica, correto? Eles estavam fazendo uma aliança com o diabo, um acordo com o diabo, a fim de que eles se expandissem, esquecendo eles de que quem colocou eles ali, quem introduziu eles à terra prometida, foi o próprio Deus. Deus deu aquela terra para eles, já hora vista que já tinha prometido a Abraão tanto tempo atrás. Eles esqueceram disso. Então, na verdade, abrindo um pouco aí o parênteses, professores, existem pessoas ou alguém que quer fazer aliança com tudo e com todos para adquirir, quem sabe, até aquilo uma deles. E isso não é permissão de Deus. Agora, sobre a questão do governo e do reinado, independente se o homem está na testa governando o país, a nação, seja rei ou presidente, na época era rei, hoje é presidente, no caso da nossa nação Brasil, ele é colocado por Deus. Porque nós observamos corretamente, cada nós oramos. Se eu vou ter que orar, então eu vou ter que orar para orar, mas não, até se seja crente ou não, mas eu não sou administrador. Então eu observo que ser um bom administrador, eu voto nele, porque eu sei que ele pode na nação, vou orar, independente se é de Deus ou não. Por quê? Deus era muito vencido, sim, não era homem de Deus, no entanto, fez um bom governo, um bom reinado em Israel. E ajudou muito Israel. Então a perda da identidade nacional. Não estou fazendo apologia, esses camaradas aí, não, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que Deus está no controle, a soberania. Não é partidário de nenhum. Não é assim, pastor. A perda da identidade nacional e espiritual do povo do Mundo Norte, do povo de Israel, foi grande. Mas ela não foi também, não exterminou. Porque Deus sempre tem os seus remanescentes. Quando Elias achou que estava sozinho, Deus falou, calma aí, eu ainda tenho alguns aí, eu tenho 7.000 aí, e estão me adorando, eles estão comigo. Então a grande questão é nós identificarmos isso. Precisamos manter a identidade com Deus. Professor e evangelista celular, o senhor concorda comigo, e também o nome irmã, o professor Moisés, o senhor concorda comigo que, como diz até mesmo o próprio autor da lição, toda ação tem uma consequência. Então, as consequências, né, da apostasia nessa época de Israel, na época desse período do profeta Elias, a consequência foi terrível, tanto que aí o professor que disse que a primeira coisa que eles perderam foi a identidade nacional e espiritual. Eles deixaram de ser a nação de Deus, onde o povo de Deus passava, Israel passava. Quem esse povo foi feito nesse povo? Ele falou, Deus tirou do Egito. É porque nós precisamos lembrar do chamado que Deus fez para esse povo. Êxodo 19:6, eles foram chamados para algo específico. É uma nação sacerdotal. E nesse momento eles tinham perdido completamente contato com essa palavra. Muito bem falado, a nação sendo, que o evangelista fala, a nação de Israel foi, na verdade, colocada de forma tripla, né? Como sacerdote real, como nação santa, né? E na verdade, povo eleito. Por quê? O propósito de Deus nisso era que eles fossem um diferencial para as demais nações. Eram as nações que deveriam vir querer fazer acordo com eles e aprender com eles. Não ao contrário, eles ir lá fazer acordo com a nação, para a nação vir trazer cultura, trazer ídolos. Aí a questão da politicagem das alianças. Sim, Bom, eu concordo plenamente com o que você disse, porque isso é uma lei da física, né? Toda ação tem uma reação. Né? Então, e também é uma questão do livre-arbítrio do ser humano. Né? Então, no caso de Israel, né, instigado pelo seu líder,
pelo rei, eles foram orientados, foram instigados, foram levados a escolher os deuses filisteus, né, trazidos pela Jezabel, né, e consequentemente instalou-se então a idolatria, que foi uma das causas, como nós estamos comentando aqui, né, da apostasia do povo. Então, isso com certeza gera consequência, né? Uma delas, como já foi falado aqui, a perda da identidade. E para o cristão hoje, porque hoje em dia, falando aqui rapidamente, a gente nota assim no seio da igreja, não em todos, né, mas alguns cristãos, que parece que esse conceito de adoração, né, adoração a Deus, parece que tem perdido um pouco assim da sua essência, né? Parece que a pessoa vem para a igreja não entende bem o que é adorar a Deus, né? Ou faz um costume. É um costume, os caras vêm para a igreja, os irmãos, Deus vem para a igreja, traz celular. Aí quando chega nas igrejas da Gálatas, conforme a tradução aí, Gálatas 2:11, fala, Paulo repreendeu, o contexto da Antioquia, ele repreendeu Pedro, foi cara a cara, como faço a tradução, mas cara a cara. Então, agora, dentro das igrejas hoje, a gente vê pessoas que estão dentro da igreja, mas a gente olha assim, parece que eles estão distantes de Deus, entendeu? Parece que eles estão, porque o que é apostasia? Está distante de Deus, está separado, estão dentro de igreja. Aí você está pregando, o pastor está pregando, e os caras estão lá, fuçando no celular, e mandando mensagem no Twitter, no Facebook. Aí aquilo ali, moço, aquilo ali. Então, o que é adoração? O que é idolatria? Idolatria é o oposto da adoração a Deus, né? E traz consequências, né? A pessoa afasta de Deus, que eu creio que é a pior das consequências, né? O viver afastado de Deus, viver distante de Deus. E uma série de outras coisas que culmina na morte, né? Na morte, na questão do relacionamento e por final na morte mesmo, morte eterna mesmo, separação mesmo. E com isso, né, vem a segunda consequência, que é o que? O julgamento divino. Não, mas inclusive falando sobre a idolatria aí, Êxodo 20, ali a partir do 2, o próprio Deus falou, não fareis, ou seja, não fareis imagens semelhantes, nem semelhante a mim, a nada, ou seja, para não adorar outros deuses e nem fazer imagem de Deus e adorar essa imagem dizendo que é Deus. Então Deus, de uma forma veemente, conta esse negócio da idolatria é inaceitável, é abominável. Aí nós voltamos um pouquinho só, e foi um dos grandes erros de Jeroboão, não ter acreditado na promessa de Deus. Deus tinha dado 10 tribos para ele governar. A primeira coisa que ele faz, 2 desertos de ouro, representando Deus, coloca um em Betânia e outro em Betel. Evangelho de João 4, 24. Evangelho de João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito, e pode ser adoradores ou adora espírito. É verdade. Por isso, a gente observa, né? Deus levanta Elias ali, o homem, para mostrar que Deus, ou seja, Javé, é o Senhor, e depois ele faz o quê? Levanta Eliseu. Deus é salvação para salvar o povo. Como eu compreendo que, independente de Israel errar o alvo, se sair da frente de Deus ou não, mas Israel sempre foi escolhido por Deus. Ele veio, foi citado, lógico, que quem está em Cristo também se torna Israel espiritual, lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ali, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não haveis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Falei rápido aqui, mas é só para a gente saber, situar onde nós estamos. Porque então Deus levanta Eliseu, Deus é salvação para salvar o povo dele, a nação de Israel, dessa idolatria. Essa desgraça, perdoa a minha palavra, a minha linguagem pejorativa aqui, mas não é desgraça. Rapidamente, você citou lá, quando Deus fala, né, lá no Êxodo, né? Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, para não adorares. E Israel, no tempo de Acabe, eles passaram a adorar outros deuses, feito imagens e tal, ídolos e tal, né? Hoje, nos nossos dias, nós vemos uma forma assim
de idolatria, assim, bem disfarçadamente, bem sutil, que as pessoas mudam o nome. Ah, isso não é idolatria, irmãos, isso é apenas um respeito. Só que esse desrespeito que no conceito e no seio cristão, em alguns meios cristãos, eles chamam de respeito, quando se volta para a igreja, como por exemplo na igreja católica, por exemplo, que tem esse costume, então lá é idolatria, né? Mas a gente vê lideranças evangélicas que instigam o povo a adorá-los. Como? Colocam uma baita de uma foto, de todo o tamanho e tal. Ou então, aí a pessoa... Ou com os ídolos vivos hoje aqui. Mas nesse caso aí, por exemplo, o único diferencial é que a idolatria, na verdade, esses ídolos, esses postos ídolos, no caso desse período aqui, ou passados, até mesmo a tradição antiga católica, é dentro das igrejas católicas. Mas já dessas igrejas evangélicas, fica pro lado de fora, não dentro da igreja, pro lado de fora. Mas o que acontece? Colocam umas buchas para... Exatamente, acaba sendo perfeito. Aí, o que acontece? Deixa eu ver você ver. Nós falamos muito bem lembrado pelo senhor, a gente fala muito, nós batemos muito acerca da mariolatria, da papolatria, mas nós esquecemos e não falamos muito, ou queremos omitir a questão da angiolatria, adoração a anjos dentro da igreja, reverência a anjos da igreja, o senhor sabe muito bem disso, essa angiolatria, e também, por que não dizer, até a pastolatria, correto? Porque tem pessoas que esquecem que uma coisa, que nós também concordamos que as escrituras dizem, fala e exorta, ensina que nós devemos amar os nossos pastores, respeitar os nossos pastores, obedecer aos nossos pastores. Agora, pelo amor de Deus, gente, não venhamos para cá tratar pastor como se fosse divino. O pastor é humano. Porque na verdade... Em alguns casos aí está claro. Não é verdade? Porque na verdade, senhor, entre ter uma foto de uma liderança, lá na frente, de todo o tamanho e tal, para que todo mundo passe e saiba que a liderança daquela igreja é aquela pessoa lá, então coloca uma foto de Jesus, velho? Pega um Jesus bem bonito, de olhos verdes, e coloca lá, entendeu? Bem europeu. Bem europeu. Então é um sistema de adoração, quer dizer, nem sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas que só muda o nome. É apenas um respeito que a gente tem e tal. Tudo bem, mas tem que ter cuidado, Ter cuidado, porque idolatria é um campo vasto aí, o ser humano ele idolatra até ele mesmo, ele se acha muito belo, muito inteligente, cultura ele próprio. Eu sou, como diz aí, o cara que eu vou para a Lula, eu sou o cara. Eu, o cidadão. Você é o cara. O homem falou para a Lula, eu sou o cara. Isso. Se o homem não tiver cuidado, o homem, nós estamos falando de homem de Deus, se o homem de Deus não tiver cuidado, começar a subir Deus, porque Deus eleva o homem mesmo, Deus coloca o homem, mas se o homem não tiver cuidado e deixar isso subir no seu coração e achar que ele é o cara, nós precisamos entender que realmente Deus eleva a pessoa, dá honra à pessoa, mas Deus não dá a sua posição, a sua glória, só pertence a Ele. Só pertence a Ele. Então, tudo que nós fizermos deverá ser atribuído a Deus, toda a honra e toda a glória a Deus. Infelizmente, no nosso meio, muitos têm esquecido disso. Eles são cantores, são pregadores, são pastores. Às vezes não são cantores, nem pregadores, nem pastores. Simplesmente, ele, dentro da congregação, ele se acha o bom. Aí se praticar monolatria. E se o cristão não mantiver a vigilância, ele naufraga aí. Porque tem um corinho no nosso meio, eu não lembro muito bem da música, mas uma frase eu lembro, que o diabo chega com sapatinhos de algodão. A apostasia é da mesma forma.
O desvio do caminho do Senhor é da mesma forma, é imperceptível. Quando se percebe, quando uma pessoa está longe, sem contato com o irmão, e ele foi aos poucos se desviando, quando ele se reencontra, ele vai perceber. Mas quem está com ele, quase não percebe, porque é a conta-gotas. Agora, irmãos professores, voltando aqui um pouco à questão do assunto, as consequências da apostasia, nós vemos que Deus, na verdade, Ele não deixa nada impune. Por esse motivo que Deus, Ele nas Escrituras, Ele mostra o erro, mas Ele mostra o castigo. Ele mostrou o erro de Adão, mas mostrou o castigo de Adão. Mostrou o erro de Davi, mas mostrou o castigo de Davi. Correto? Ou seja, nosso Deus era um Deus justo. Por esse motivo que diante de Deus, ninguém vai aparecer como inocente. Ninguém escapa de julgamento. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, o que acontece? Deus vai e levanta o martelo dele. Quem? Elias. Elias, o grande martelo de Deus. Faz esmiuçar a idolatria, faz patifar a idolatria no reinado ali de Acabe, de Jezabel, né? E detonar de uma vez por todas, com tudo aquilo que estava levando a Israel para a destruição. Deus levantou quem? O juiz seu na época, que foi o Elias. Então, Deus, na verdade, diz o autor da lição, que a segunda consequência da apostasia foi o levantamento de Elias, combinando ali com o juízo. Né? Uma das coisas interessantes que eu observo nessa lição, e também no contexto geral, é que o profeta Elias, a primeira coisa que ele fez, a sua primeira aparição diante de Acabe, assim, me ajudei, professor Bernardo, como vive o Senhor, que não acontecerá o quê? Chuva. Não acontece chuva por 3 anos, 6 meses. 3 anos, 6 meses. Por quê? Porque o senhor sabe muito bem, professor Jéssica, que segundo a tradição e a crença, né, em Baal, era que quem comandava a tempestade, a chuva era quem? Era Baal. Era Baal. Elias fez o quê? Ó, você quer saber de uma coisa? Está início de conversa. Vou dar uma paradinha, tá? Parar um pouco esses profetas aqui que se diz que são profetas de Baal. Primeira coisa, o meu Deus, como eu estou diante do meu Deus, do Deus vivo, verdadeiro, poderoso, não vai chover em lugar nenhum. Aí, foi exatamente isso, ou quase da mesma forma que Deus usou Moisés para fazer no Egito. Quando tocou na água, quando tocou no pó, e assim, na terra, né? Como as 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, Deus mostrou ali para Faraó e para todos os egípcios que quem mandava, que comandava, quem comanda tudo é ele. Da mesma forma que ele fez na época do profeta Elias. E essa escassez, né, ou essa falta, ou essa ausência da chuva por 3 anos e meio, como consequência da apostasia, é uma sentença, né, ou seja, um castigo de Deus, um juízo de Deus muito bem aplicado em função da apostasia, porque imagina um povo, uma nação, né, um território sem chuva por 3 anos e meio, né? A nação padece, não produz, a terra não produz nada. Agora imagina você aplicando isso, né, para a vida espiritual do indivíduo que afastada espiritual. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem manifestação de Deus, 3 anos e meio sem Deus cortou, ou seja, Deus fez o céu daquela pessoa se tornar em bronze, não foi nada. O cara planta, não nasce, o cara investe, não nasce, o cara inicia um negócio, vou iniciar um negócio aqui, né? Esse aqui, um negócio aqui e tal, não dá certo, né? O cara vai e tal, e ganha o seu dinheiro, não sabe onde coloca e não sabe para onde que vai o dinheiro. O que está acontecendo? Aí é o momento do cara parar, né? Refletir e tal os seus conceitos em relação a Deus e retornar, né? O seu primeiro amor, como a Bíblia diz, as coisas se resolvem. Deus não deixa passar nada, Deus sabe como lidar, sabe como pegar. Pegou logo, onde todo mundo cria que era Baal comandava, que era a chuva, porque Baal era filho de Azera e no começo, no final do inverno, ele
revivia, né, que não era, ele morria segundo a crença, aí tinha, populava com a sua própria mãe, e aí chovia sobre a terra, voltava a ter vida, né, segundo a mitologia, e nisso Deus acertou em cheio no povo. Olha, vocês estão acreditando que é Baal, que dá produção, que vai chover, que dá... Não, calma aí, sou eu. Quem comanda aqui sou eu, o Senhor de Israel. E Deus foi na raiz. E interessante, Varão, que lendo, né, o texto, a gente dá a ideia que isso partiu do próprio Elias, né? É claro que Elias ele era um profeta de Deus. Divinamente ensinado, orientado. Pois é, mas na oração ele fala, né? Eu, né, propus esse desafio e tal, eu determinei, né, que não vai chover por 3 anos e meio. É claro que ele fez isso. Precisa muita intimidade com Deus. Não? Precisa muito. Aí Deus, em função de tudo que estava acontecendo, Deus honrou aquilo que o profeta havia dito. Né? Por quê? Porque o profeta era um homem que estava e foi colocado ali para colocar a casa em ordem. Né? Inclusive, a 1 Reis 18:39, depois de todo esse agir de Deus através do profeta Elias, todo o povo que estava ali na nação de Israel, eles prostraram e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque esse é o ápice do livro de Reis aí, porque só o Senhor é Deus. E quando Elias fala que o rei Acabe que não choveria durante 3 anos e 6 meses, Elias era um tinha vida de educação, comunhão com Deus, ele lá em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era igual a nós? Semelhante a nós, esse sentimento. No entanto, Elias orou para que não chovesse, e durante 3 anos e 3 anos choveu. E Elias orou de novo, e o céu deu chuva, fez germinar o seu fruto, a sua semente. Ou seja, para nós, contextualizando agora, compreender que Deus está no controle, é soberano, Ele está no controle da natureza, das nossas vidas e tudo. E diga-se passagem, né? Quando a nação de Israel toda ela errava, ou quase todo, não posso generalizar o texto lá, porque o texto não generaliza, porém, tem lá cita, né, que havia Deus como um profeta Elias, há 7.000 homens que reservei que não dobraram o joelho perante Baal, ou seja, tem homens como comissados com a palavra de Deus, com Deus, e estão aí realmente orando, e Deus está segurando a nossa nação, está segurando o mundo. Bem, professor, como eu falei com vocês aquela hora, acerca da diferença, né, essa diferença que existe entre Elias e o Eliseu, e por que Deus foi e é sábio, é claro, em ter primeiro levantado o Elias e sucessivamente depois o Eliseu, que claro, a lição vai falar na frente do Eliseu também, mas eu tinha comentado um pouco assim por alto com o professor aqui, fora, é claro, do ar, e ele chega a dizer, então, o Elias, a diferença dessa do Eliseu era que o Elias chegava, onde Deus desce? Eu sou homem de Deus que desce fogo do céu e consome você, e consumiu mesmo. Então, Elias não tinha meio termo, ou não tinha muita conversa. Elias, a gente observa essa diferença de Elias para Eliseu, que parece, está uma análise que eu faço assim, pessoal, li o texto, e a gente entendendo o texto, a gente observa isso, que Elias não era tão popular como Eliseu, correto? Ele não tinha muito vamos usar a expressão, não tinha muita conversa, não. Ele chegava e falava e ia embora, não havia nem a resposta, certo? Entanto, enquanto já o Eliseu já era mais um povão, o Elias já era mais um profeta, mais israelense, mais ali territorial, o Elias, mas o Eliseu já era mais, talvez, parece que deixa entender para nós, as escrituras sagradas, demonstra, tipo assim, as duas faces de Deus, representadas nos 2 profetas. Talvez Concorda comigo? Talvez. Você sabe que Deus mostra que através do Elias nós
nós vemos o juízo de Deus, que é o que o autor está dizendo aqui, que é a terceira consequência, ou desculpa, a segunda consequência, que é o julgamento divino. No Elias, nós vemos muito juízo de Deus. Vocês estão compreendendo? Muito juízo de Deus. Quanto que já no profeta Eliseu, a gente vai ver mais a misericórdia, a graça, o amor, o favor de Deus. Pois é, Não mas, somente para coisar mas, as nações. Né? mas talvez essa atitude assim, direta, né, explosiva de Elias, se deu devido à situação. Não, ele não podia usar meio termo. Não, exatamente. Ele tinha que ir Eu direto. dizer que Deus fez muito sábio. Em primeiro lugar, ter levantado Elias depois de Eliseu. Porque se invertermos os papéis, ou perdão dos dois. No caso, a questão de Elias ele ser mais duro, mais direto, mais objetivo, é a questão de ele precisava mostrar tudo, porque a palavra quando Eliseu sucedeu a Elias, a situação já estava mais calma. A apostasia tinha diminuído. Ou ó, seja, quem maior em ferro quente profetas, já foi o Elias, né? Não é? Ele desafiou aquele tanto de profetas e culminou na morte deles. Então, quando Eliseu ele entra em cena, o negócio já está mais, você entendeu? Mais light, né? Já está mais doce, né? Porque o Elias estava muito amargo, né? Elias tem momento que eles têm que fugir. Porque o que mostra com isso, desculpe o meu de cortar, mas o que mostra com isso, professor Jéssica e evangelista e Movelano, que, na verdade, o homem de Deus, o homem de Deus, ele deve, na verdade, ser desse jeito, tem que ser equilibrado. Deus demonstra isso nos dois profetas, que ele era equilibrado. Que no momento que Deus quis ser pesado, até ele quis, desculpa a expressão, botar fervendo, quente mesmo, ele fez isso. Mas a hora de jogar na aguinha fria, não é concepção. Aqui é concepção minha, conjectura minha, porque Elias foi um homem levantado justamente para provar o senhorio de Deus. Provar o senhorio de Deus. Diga-se outra coisa daí. Elias era um homem realmente, ele demonstrou na passagem que ele era um homem humilde, não aquela humildade. Ele era humilde, mas ele era sábio. Mas Elias era humilde porque que acabou de citar aqui, ele chegou a ponto de se jogar numa caverna, ele ficou com medo de Jezabel. Imagina hoje você pede Deus para mandar fogo do céu, Deus manda agora, daí a pouco você acha que só estou mandando um pedaço. Compreende? Os crentes hoje é a questão da salvação. Elias demonstrou que dependência de Deus, o que nós temos que ter hoje, dependência de Deus, vivendo a dependência de Deus, compreendeu? Agora, com relação ao ministério de Eliseu veio para provar realmente que Deus é salvação, que através de Deus é salvação, através de Deus é salvação, como Jesus. Através de Jesus, a salvação. Hoje, Jesus é o nosso Eliseu, ele é o nosso Salvador, compreende? Tem que dizer lá de João, Evangelho de João 3, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus enviou um dia, para que toda aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, demonstrou. E diga-se passagem, quando eu uso o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, eu tenho que usar a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: nisto conhecemos o amor, em que Cristo gratuito por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ou seja, devemos agora o que? Praticar essa humildade de Elias e ter esse poder dele, que é a palavra, a autoridade de Deus imperada sobre a nossa vida, a qual nós temos através do Espírito Santo, e para o quê? Manifestar a salvação de Deus ao mundo. Portanto, por esse motivo, professores, eu não sei se vocês observaram isso, por esse motivo que eu vejo essa aparição lá, né, no Monte da Transfiguração, de Elias e Moisés, com Jesus, aí fazendo essa análise de Eliseu e de Elias, faça essa análise jogando para o Monte da Transfiguração, quer dizer o seguinte, que por que Deus fez com que os dois aparecessem? Porque de uma dispensação anterior, Moisés, dispensação da lei, né? Certo? O outro já, o que é o pai da dispensação atual, né? Que é a da graça, que é Cristo. E da mesma forma, o Elias, que apareceu no período tenebroso da história de Israel, entendemos que, por esse motivo que Deus diz, que embora tendo permitido que Moisés e Elias aparecessem ali, mas ele não apontou o dedo para Elias e Moisés. Ele apontou o dedo foi para quem? Para Jesus,
Quer dizer, deixa a entender para nós que essa dispensação da graça é a melhor de todas as demais anteriores, porque tanto Elias quanto Moisés fez parte da dispensação anterior. Porque está usando Mateus 17 aí, Exato. Moisés representa, como maior estatista, representa a lei. Moisés nem representa a lei, é para Cristo. E quem é o cumpridor da O lei? melhor legislador Quem é o cumpridor da lei? Cristo. Cristo é o cumpridor da lei. Moisés já vinha prefigurando na época. Jesus é o cumpridor da lei, cumpriu toda a lei. e o profeta, os Elias, simbolizando os profetas. E quem foi o grande profeta? Jesus, o grande profeta. Então, Jesus botou para Pedro, Tiago e João. Quem era o maior lá? Jesus. Nosso quarto tópico aqui, né, diz sobre apostasia, o perigo real, o mal evitável. A apostasia é real? Realmente ela é real? Ou nós estamos aqui conversando bobeira? Não, isso é historinha que ficou lá atrás, isso é da cabeça dos mais quadrados, do mais, como eles dizem, mais limpo. Não, hoje pode tudo, está mais liberado, está mais light, né? Não, a apostasia é real, Mateus 24, versículo 12, diz, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor, apostasia, o amor se esperará de quase todos, iniquidade, pecado, e a humanidade ela sempre caminha, como dizia o teólogo João Calvino, ele faz até uma família, no seu livro As Institutas de Calvino, em que ele diz que se nós colocarmos um pedaço de carne fresca no asfalto, e se for na época era na estrada, e se colocar um pedaço de carne podre ou roxa ali na estrada, o abutre pausa igual. O abutre vai pausar na carne podre, mal cheirosa, na carne fedida, corrente? Por quê? Assim só que ele diz com relação ao nosso ser humano. O ser humano, ele tende para o pecado, e o pecado é o seu voz, ele domina. Então, a apostasia, ela vem através da iniquidade. O pecado, como foi citado aqui em Timóteo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns ou muitos, eles apostatarão da fé, uma tradução, eles vão apostatar da fé, ou seja, o esfriamento, é a rebelião, a revolta contra Deus, se voltar contra Deus, é como se voltar contra a palavra de Deus, devido à falta de compromisso de hoje em dia a igreja, o ser humano, a humanidade para com Deus, porque é fácil adorar vários deuses, mas o verdadeiro Deus que exige, requer de nós uma vida de santidade, uma vida de separação, não é fácil, então. Por esse motivo, inclusive, a pergunta do professor foi bem pertinente e ótima, porque, na verdade, a apostasia, ela sempre existiu em todos os períodos da igreja, certo? A igreja primitiva encontrou uma grande apostasia sobre outro, né? Porque, vamos dizer, nós lemos as cartas de Pedro, né, de Paulo, eles falam muito acerca da apostasia da sua época. E lenha na fogueira. Tava de bombeiro. Pagar a fogueira com gasolina. Explica para mim, isso aqui está na nossa revista. É uma das leituras diárias. É Hebreus capítulo 6. Né? E diz assim, versículo 1 ao 6, é um texto até complicado, difícil de explicação, mas começar na nossa revista, nós temos que falar um pouco dele. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu gostaria de ouvir um pouquinho cada um de vocês três falar sobre isso, porque isso vai cair na discussão na escola domingo. Sem dúvida. E nós estamos aqui para auxiliar
né, nossos irmãos. Então vamos lá. Fernando, o que você me diz dessa coisa? Eu observo aqui no texto aqui que o autor aos Hebreus, ele escreve, nós percebemos aos judeus, que estavam no povo judeu, acerca de alguém vir apostatar da fé. Mas nós podemos observar aqui no versículo 9, ele diz, em Hebreus capítulo 6, no versículo 9, amados, mesmo falando dessa forma, ele diz aqui no versículo 9, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, ou seja, nós devemos nos preocupar não com isso, com isso aqui um pouco menor, ou seja, alguém vir a desviar, apostatar, ou seja, quase que impossível. Se nós formos observar toda a Bíblia, a questão daquele que provou um vindouro, dos dons do Espírito Santo, e eles desviaram ou apostatou da fé, são há pouca chance disso. Se formos observar em toda a Bíblia a questão do desviar da sagrada de Deus, são poucos. O que a Bíblia fala mais é de restauração do homem, da salvação do homem. A Bíblia trabalha muito para a restauração do homem, a salvação. Mas aqui é um texto, acho que tem um outro texto da Bíblia que fala acerca disso, que está em Hebreus 6 aqui, entendeu? Então, automaticamente, quando ele fala assim, que alguns ali poderiam apostatar, se isso, mas só uma outra, isso aqui é uma hipótese, né? Se alguém vir apostatar, a esfriar, a esmorecer na fé, ou sair da presença de Deus, abandonar a palavra, esquecer que já foi iluminado por todos os dons do mundo vindouro, do poder do Espírito Santo, se isso vir a acontecer, mas ele está dizendo que isso acontece, olha, vai acontecer com o ser humano, não. Se isso vir a acontecer, aí de imediato o versículo fala que nós estamos convictos, nós somos mais preocupados com as coisas da salvação, ou seja, o versículo dá a resposta, ou seja, ele está escrevendo aos judeus, não está escrevendo ao resto do mundo, é para o povo, ele é autor aos hebreus. Então, nós temos que preocupar mais com a salvação, a questão da salvação. A salvação ela ganha. Ali Jesus na cruz, lá em Colossenses, no capítulo 2, 14 e 15, diz, né, tendo cancelado o espírito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenança, no qual nos era preso, já o removeu inteiramente, engravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Jesus não foi, então vamos nos preocupar com a salvação. Então o autor está fazendo assim uma colocação, essa é a palavra certa, uma colocação se a pessoa vir a desviar, mas não está querendo dizer que eles estavam desviados. Eu não vejo, às vezes os irmãos veem dessa forma. Mas pelo que você deixou no seu comentário, não se aplica ao crente da atualidade essa possibilidade desse declínio, dessa apostasia, desse desvio de Deus? Não, isso aí eu concordo que pode acontecer, mas não quer dizer que a pessoa desvia e não pode voltar, ela pode voltar. Mas a questão é essa. Mas a grande questão é essa. Porque há alguns grupos que dizem, se fracassou uma vez, se desviou, se saiu dos caminhos, não tem mais salvação. E eles se baseiam nesse texto. Porque o texto, se a gente partir, né, do comentário baseado só nesse texto, só nesse versículo, a ideia é que deixa claro que é assim mesmo, né? Se partir desse texto somente. Só que não pode ser usado isoladamente. Não pode ser usado isoladamente porque é uma questão da lei da interpretação, né? Então, se partir por esse texto aqui, dá a ideia que deixa para você ver. Porque é impossível, né, que aqueles que provaram o Espírito Santo, conheceram as virtudes e tudo mais, uma vez que caem, né, é impossível que seja restituído novamente. Tem que fazer um exercício do texto aí, mas o texto ao mesmo tempo ele não está querendo dizer que a pessoa vai desviar mesmo de uma forma aposta para o resto da vida. Não quer dizer, pode acontecer, pode acontecer. Mas não quer dizer que o texto às vezes, na verdade, é um texto isolado, está em Hebreus capítulo 6. Olha, eu não sou adepto daquela ideia de que uma vez salvo para sempre, mas eu sou adepto vou chamar de ideia, né, da questão uma vez que o crente é salvo, foi liberto por Jesus, olha, dificilmente ele vai perder essa salvação. Não é por qualquer coisinha. Não, porque o que
que é ser salvo, né, biblicamente? Ser salvo biblicamente é se tornar uma nova criatura, uma refeitura, né? Deus pega a pessoa e faz dele de novo, faz dele uma outra pessoa e faz com essa pessoa uma aliança. Então eu fico imaginando o seguinte: se a nossa aliança, se a aliança que o servo de Deus faz com o servo de Deus em relação ao casamento, se a aliança de um matrimônio entre dois servos de Deus, né, o varão e a varoa, é forte e não se quebra, né? Imagina a aliança que um crente, uma aliança entre um homem e Deus, entre aquele que crê em Jesus, entre aquele que entregou a sua vida para Jesus, que nasceu de novo, entendeu? Quanto mais forte então é essa aliança entre esse homem e Deus. Então eu acredito piamente, né, que o servo de Deus que fez uma aliança com Deus, dificilmente, tem gente que fala assim: mas e se o cara chegar numa banca de revista e tal, né, for comprar um jornal, e de repente ele pousar os seus olhos ali numa revista de uma mulher que está nua ali, e Jesus vem naquele momento: puxa vida, né? Se você perder a sua salvação que custou preço de sangue, né, Por qualquer olhadela. por momentos, então não foi tão. Nós não estamos aqui facilitando a salvação por isso, né? É a nossa função para isso. Mas eu concordo da visão que salvo não é por qualquer coisa, não é por qualquer deslize que a pessoa tem a salvação. Até porque Deus nos conhece, sabe a nossa estrutura, e Deus sabe que nós vamos errar. Isso sem dúvida. Só falando sobre esse Romanos 5, esse grupo fala justificados por Deus, já até temos espaço com Deus, por Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos justificados, mas quer dizer que nós pegamos, né? Claro. Isso aí não pega de tiro aí, mas o pecado não nos domina. Romanos capítulo 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Por isso, sabe mais da lei, desejo da carne, mas sim da graça. A graça, Tito capítulo 2, versículo 11, 2, diz assim: por conta a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. Então, a graça nos educa, essa nossa boa diz para o pecado, ou seja, ele não nos domina. Bateu o olho, mas tirou ele. Porque a justificação, ela não vai nos tornar para sempre. De agora em diante, foi justificado por Cristo, você é inocente. Não sou inocente de tudo, mas sou justificado. Agora, com relação ao texto de Hebreus 6, aqui é um exemplo que eu posso usar aqui lá para sintetizar melhor na mente. Por exemplo, estamos no nosso quadro aqui. Aí eu falo assim: vocês, nós provamos aqui dos dons, do poder do mundo vindouro, dos dons espirituais. Se um de nós desviar, por exemplo, todo o poder de Deus, sentimos, tivemos contato, intimidade com Deus, todos lá com nós temos, graças a Deus, não merece ter a dizer com Deus. Se um de nós desviar, fica quase impossível voltar. O autor dos Hebreus é isso que está dizendo. Ele está dizendo um pouco para a igreja. E se alguém desviar, permite conhecer todo o poder de Deus, provar, ter sentido o poder do Espírito, o agir do Espírito Santo na vida dele, de repente desviar, vai ficar complicado. A apostasia aí é apostasia mesmo, porque o cidadão vai ficar sem força bastante. Podemos observar aí o cidadão, por exemplo, um pastor aí, ele está sendo usado por Deus vários anos, de uma forma poderosa. De repente ele começa uma vacina ali, um dia ele cai no adultério. Fica difícil dele voltar novamente pastoreal, praticamente impossível. Ele pode voltar para a igreja, ser salvo por ele, mas pastorear, ele perde a autoridade dele como pastor para pastorear uma igreja, um sinal, porque ele perde ali. Mas a questão da salvação é para segurar a salvação, é para seguir. Bem, professores, é o seguinte: na verdade, esse texto, como bem já antecipou alguns dos irmãos, ele tem que ser observado e lido, analisado na forma hermenêutica, né? Porque se nós, porque temos que observar a exegese do texto, porque se pegarmos um versículo que, né, separadamente e tentarmos tirar desse versículo isolado uma doutrina, um ensino, nós devemos ficar, não somente aqui, mas de qualquer local das Escrituras, e devemos ficar, de certa forma, de pés e mãos amarrados. Mas, vejam bem, no caso específico aqui, de Hebreus capítulo 6, o versículo de número 4, diz assim: ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o mundo,
celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir ao vindoura, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Escutam bem, esse texto aqui é usado muito, mas muito mesmo, principalmente por aqueles que acreditam na predestinação, certo? Então, a gente já discutiu muito isso na escola teológica, a gente observa que, na verdade, eles utilizam esse versículo isoladamente, cujo propósito e alvo principal é de trazer para si, ou para as suas ideias bíblicas particulares, a fim de que sustentam as suas ideias dentro das Escrituras. Um exemplo, tem igrejas, que não vou citar o nome, por causa da questão de ética, não? A CCB, os irmãos sabem muito bem qual é. Então, eles utilizam muito esse texto aqui, no sentido de que, deixando claro que a pessoa que ele pecou, nesse caso aqui, eles definem como pecado de adultério, de prostituição, não que estamos fazendo uma apologia ou defesa para que as pessoas pequem diante de Deus, adulterando, prostituindo. De forma nenhuma, esse não é o nosso interesse, porque na verdade somos cristãos e não concordamos, não apoiamos também aquelas pessoas que caíram no erro da prostituição e do adultério. Mas sabemos muito bem que Deus é poderoso para restituir, para salvar, para purificar, para perdoar essa pessoa. Porque saber muito bem, se fôssemos analisar por esse ângulo, então Cristo não teria vindo ao mundo, porque Davi não seria perdoado e não, embora que ele colheu para si grandes consequências, pegar suas consequências, mas Deus, enfim, biblicamente falando, porque demonstra o texto que Deus o perdoou. Agora, em relação ao texto aqui, eu entendo particularmente o seguinte: já fiz muita leitura desse texto, já pensei muito acerca dele. Então, esse autor aos Hebreus, na verdade, ele deixa bem claro aqui, principalmente no versículo 4, que foi o que eu li, mas quando a gente continua lendo, e se a gente tem só isso aqui, a gente fica preso, a gente fica totalmente atordoado, a gente fica assim, de certa forma, preocupadíssimo, se ficarmos como os defensores da predestinação, porque sabemos que aqueles que defendem a predestinação, eles afirmam o seguinte, que Deus escolheu os que vão ser salvos e Deus escolheu os que vão ser condenados. Enquanto nós estamos, eu particularmente falando, aprendi e defendo e creio numa linha de que Deus deu para nós um livre-arbítrio, no caso. Exatamente. Quem defende, quem define. Aqui nós temos praticamente uma ministra. Exatamente. Quem defende, ou quem define se a pessoa vai ser salva ou não, é ele mesmo. Então, bom, isso é a minha ideia. Mas, aqui nesse texto, nesse versículo especificamente, vemos que o autor aqui de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros falam que é Paulo e assim por diante. Mas ele deixa claro que antes de chegar até o versículo 4, ele fala assim no versículo 1, portanto, deixemos os ensinos, alimentares a respeito de Cristo, avançamos para a maturidade. Na verdade, o que ele está ensinando, falando aqui desses versículos, é que um hebreu conheceu a Cristo, conheceu o cristianismo, aprendeu acerca dos elementos fundamentais acerca de Cristo, do cristianismo, correto? Ele não pode
deixar esses fundamentos que são preciosos, poderosos e ricos e voltar para o ensino judaico, para a lei ou os costumes judaicos. É isso que o escritor dos Hebreus está referindo, está falando. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoam. Então, na verdade, ele está dando um conselho. Olha, os fundamentos do cristianismo é melhor que os fundamentos do judaísmo. Embora o escritor dos Hebreus mostre que é interessante, que é bonito, que o próprio Paulo, por isso que alguns falam que Paulo escreveu no de Hebreus, que Paulo fala em Romanos, ele mostra a boniteza que existe na lei, correto? Principalmente no capítulo 6 e no capítulo 7. A lindeza que é a lei. Porém, a lei era a ineficácia para a salvação. Por isso, no versículo 8, capítulo 1, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Hebreus, capítulo 6. Todo capítulo 6, certo? O autor está dizendo o seguinte: os fundamentos do cristianismo, certo? Os fundamentos de Cristo é melhor. Os fundamentos de Cristo dos apóstolos é melhor. Ele estava ensinando os hebreus daquela época o seguinte: não voltem, por favor, para o judaísmo. Eu espero que essa explicação aqui tenha sido de valia. Agora tem alguma coisa para acrescentar? Eu só queria acrescentar, finalizando aqui a minha participação, dizendo o seguinte, que o que o irmão Cosme deixou bem claro aí, né, de forma bem clara aqui, exposta, é que isso não elimina, né, a possibilidade do cristão moderno, do moderno, decair dessa graça, né? Porque rapidamente aqui, resumindo, uma das consequências da apostasia é justamente, né, a pessoa desconecta de Deus. A apostasia faz isso. A pessoa ela é desligada do seu relacionamento, do seu contato com Deus, né? E essa, né, separação, ela faz com que a pessoa, ao afastar-se de Deus, o seu coração vai endurecendo. Então, aqui no texto, o escritor dos Hebreus, ele faz uma analogia, rapidamente, né? 6, 7, 8, ele fala assim: porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Uma analogia falando da terra que está sempre em contato com a chuva, né? Ela é se torna produtiva. E no 8 ele fala assim: mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Então, nesses dois versículos, Deus está fazendo uma analogia: o seguinte, a pessoa que está sempre em contato com Deus, né, Leandro? Ela recebe de Deus, né? Tem bênçãos. Tem bênçãos. E a pessoa que né, por questões da apostasia, se separou de Deus, a tendência é vai ficar seco, ficar seco, o seu coração endurecer, afastar. Pelo que nós aqui estamos entendendo, e precisa ficar bem frisado, não é um deslize, não é um erro, não. Isso aí se dá quando a pessoa se distancia, quando ela endurece o coração, ela se desliga de Deus. É o que acontece quando a pessoa se vira contra Deus. Não é porque cometeu um deslize, um erro, é quando que agora não tem mais salvação para ele. Quando ele basicamente, né, decide: não, eu não quero mais Deus. Exato. Só finalizando, mas a superioridade de Cristo com relação à lei, Cristo é superior à lei. Só finalizando aqui, eu queria deixar bem claro, é o seguinte: talvez muitas pessoas que estão nos vendo, nos assistindo por este vídeo, né, talvez se encontrem nessa situação de afastamento, de distanciamento, por uma razão ou outra que aconteceu na sua vida. Você afastou, saiu da igreja, né, talvez você se envolveu com drogas, com álcool e tal, e está achando assim: Deus não me quer mais e tal. Quer deixar bem claro, mas é bem claro, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. O Filho pródigo,
né? Ele deixou a casa do pai, afastou-se de Deus, se envolveu em tudo quanto era porcaria, mas no dia que ele decidiu, eu vou voltar para Deus, eu sou de Deus. Os braços estavam abertos, esperando. Então os braços de Deus estão abertos para você, meu querido, que está nos acompanhando por este vídeo. Muito bem, eu vou fazer aqui, que nós estamos no final do quarto, né? No final da nossa lição de hoje. Nós já falamos que a apostasia, ela realmente é real, ela é verdadeira, ela está e existe. E se a pessoa bobear, é abraçado por ela, é arrastado por ela. Mas o segundo ponto aqui, ela diz que é um mal evitável. Pode ser evitável. Pode ser, é evitável, sim. E aí, para nós encerrarmos, nossos irmãos, cada um vai dar o seu parecer sobre isso, de como evitar esse mal, qual posição, o que fazer, o que deixar de fazer, e nós estaremos encerrando esse vídeo depois da posição de vocês. Eu vou no sentido aqui, no horário, deixar a minha posição. Eu acredito o seguinte, que para evitar esse mal chamado apostasia, né, o segredo não. O negócio é você, todos nós, devemos sempre ir em contato com Deus, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através do contato com os irmãos, do contato com a igreja, entendeu? Vigilância, oração, vigilância, né? E acima de tudo, quando vivemos nesse contexto de igreja, de irmãos, de oração, né? De oração, de vigilância e tudo mais, Deus nos guarda, né? Deus nos protege e a graça de Deus é sobre nós. E quando nós estamos vivendo em oração, leitura da Bíblia, em contato com o Espírito Santo, aí nós nos tornamos fortes. O Espírito nos fortalece, nos capacita a dizer não a tudo aquilo que pode levar a pessoa à apostasia, que é o que o mundo oferece, né? Porque tem pessoas que falam assim, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, porque é um grande engano, porque é uma grande mentira. Então, é ficar firme com Deus, crer na graça de Deus, viver debaixo das potências de Deus, que chegaremos lá e abraçaremos com Cristo. Verdade? Fazendo a síntese do estudo sobre a apostasia, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz, Jesus aquele que o Pai deu, aquele que via a mim, eu de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, lógico que é um texto, entendeu, que é bastante subjetivo, um texto subjetivo, isso é um texto subjetivo, ou seja, o que é subjetivo? Algo próprio da pessoa, ou seja, a pessoa, Jesus convida, Evangelho de Mateus 11, 28, 9, 30, Jesus, o próprio Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração, e acharei descanso para vós, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, aquele que aceita o convite de Jesus, vinde a mim, vai a Jesus recebe, de maneira que Jesus não lança fora. Ou seja, a pessoa que faz a escolha, ela tem escolhe que é a salvação se não quer. Jesus já não é a salvação está aí para todo ser humano. Então, aquele que tiver desviado algum momento, vacilou ali no vacilo, Jesus está dando nova chance, nova oportunidade, né? Bem, eu recebo. Jesus recebe. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51 ali, diz em verdade, consigo aquele que guardar a minha palavra, aquele que tem a minha palavra e aguarda, esse realmente está seguro. Então, passei a Jesus, não tem problema não. É nesse momento aí agora, Jesus está dando nova oportunidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, todos estão ouvindo a palavra de Cristo, é nova chance, nova oportunidade, e o Eterno está dando. Ok, professores, também chegando na reta final da nossa primeira lição, né, da Escola Dominical desse trimestre, né, vai ser ministrado nesse próximo domingo, né. Então, o resumo diante de tudo aquilo que nós aprendemos, que nós discutimos, que nós debatemos, que nós comentamos, né, cujo propósito é enriquecer de melhor a lição de escola dominical que vai ser ministrada nas igrejas, né. Então, o propósito nosso aqui não é tirar você da sua escola dominical, da sua igreja, mas sim enriquecer muito mais a sua missão no domingo, você tanto como professor, quanto também aluno.
Então, diante disto aqui, nosso último tópico, falando acerca da apostasia, e o ponto segundo, falando que é o mal evitável, concordo com o evangelista Eduardo, quando ele fala que das formas, dos jeitos de se evitar a apostasia, de a pessoa abandonar a fé cristã, como aconteceu com o povo de Israel naquela época, na época do profeta Elias, é o quê? É manter um íntimo relacionamento com Deus, certo? Mas um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo também com a comunidade, com a igreja. Você tem que ir à sua igreja buscar Deus. Posso orar em casa? Pode. Você ora em casa, mas vai também para a igreja buscar Deus, adorar Deus, buscar Deus, correto? Não esquecer também, como diz o evangelista, da leitura da palavra, das escrituras, que é um dos pontos essenciais, primordiais. Como disse aqui o nosso irmão Velar, o texto lá de Oséias, o meu povo pereceu por quê? Por falta de conhecimento. Então discutam bem. Para se evitar a apostasia, três coisas importantes: orar a Deus, buscar Deus, ouvir Deus pela palavra e manter comunhão também com a igreja. Nós estamos encerrando esse primeiro programa, o programa EBD Explica, e foi uma bênção, foi maravilhoso. Nós falamos sobre essa primeira lição e espero que vocês tenham gostado. Agradecimento ao nosso querido irmão Eduardo, nosso evangelista, ao Velan, nosso consultor doutrinário, e ao nosso querido irmão Cosme, aqui, nosso professor. Eu espero encontrar vocês na próxima semana.